Vem, vamos embora, esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora e faz acontecer, né? Aí eu te cantava essa música todo na fase inicial. Porque é desse jeito que você... Bicho, a gente vai fazer diferente, nós vamos saber o que fazer e vai acontecer. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje, Brunão, nós estamos chegando ao último episódio dessa segunda temporada do Gestor. Para fechar com chave de ouro, temos um convidado especial aqui. E antes de apresentá-lo também, agradecer os parceiros aí que a gente teve ao longo dessa jornada, Fucap, Fervo, EMEG e o Grupo V3. Acho que foi uma história aí de 35 episódios, que a gente pôde falar um pouquinho mais sobre gestão, sobre os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. Esse ano a gente trouxe algumas novidades, A gente trouxe uma dinâmica de episódios com uma característica muito específica, A gente teve alguns feedbacks interessantes em relação à primeira temporada e a gente buscou trazer essa abordagem nesse ano de 2023 e fica uma pulga na orelha dos nossos ouvintes aí do que vai vir no ano de 2024 para a terceira temporada, Mas antes disso a gente tem um episódio de hoje para fazer acontecer, E a gente, um presente, já que hoje é dia 25, a gente tem aqui a presença do Walter Dalla Bernardina, ele que fundou um dos principais planos de saúde do Estado e também fez a venda recentemente para o Grupo Pátria. Walter, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Eu agradeço aí, Gabriel, Bruno, aí o convite, E fico lisonjeado de estar acompanhando também quantos entrevistadores ilustres que estiveram aqui. A gente acompanha e percebe que a gente precisa de fazer alguma coisa para ficar um pouco perto do nível do Mas a história do São Bernardo, do Grupo São Bernardo assim, impressionante, E para nós é uma honra tê-lo aqui, encerrando com chave de ouro essa temporada. Legal. E até para a gente começar contando um pouquinho da história da São Bernardo, eu vi um vídeo dentro das apresentações institucionais que ela começou ali numa clínica de ortopedia e depois se tornou o grupo, a segundo maior rede de assistência no Estado. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que veio essa ideia de empreender. Você que formação é médico, então como que veio essa ideia de empreender e começar a criar a clínica e o Grupo São Bernardo? O fato de empreender, a gente, quando as pessoas olham a gente do jeito que a gente fez, elas falam, poxa, que estratégia você usou, E a gente percebia que até um bom pedaço de caminhada, a estratégia nossa era necessidades, Necessidade de atender o nosso público, que no caso era o nosso cliente. E eu falo que o meu sucesso é um pouco improvável, porque é um médico, a família toda empreendedora na área comercial, mas eu não tinha experiência nenhuma, Não tinha experiência, era zero de administração. Então a gente teve que aprender. Quando o grupo cresceu um pouco, eu comecei a fazer cursos de gestão na Dom Cabral, gestão na Getúlio Vargas. Gastava em marketing, eu não sabia para onde esse dinheiro estava indo, eu fiz marketing para entender um pouquinho, Aí o Robert Stivita, que ele fala, que 50% do seu marketing, você perde ele. Só que a gente nunca sabe aonde está esse 50%. Então, aproveita, ele fala, então, invisto em marketing, E o marketing na nossa época era muito difícil, porque era muito caro, porque não tinha uma rede social, E eu falo que a gente é um pouco improvável, porque a gente fez isso tudo muito na necessidade de atender nosso cliente. Para vocês terem uma ideia, não muito longe disso, 1982, 1983, os médicos da nossa cidade andavam dentro da sala de cirurgia com botas sujas de esterco de boi chegando da fazenda. E a gente ortopedista, como que você vai fazer uma cirurgia, que a infecção ortopédica é a pior infecção que tem, a infecção óssea, osteomielite, como você vai fazer isso? Minha esposa era formada em enfermagem, a gente fazia cirurgia 5 horas da manhã, 4 horas, à meia-noite, ela fazia o
preparo da sala para 5, 6 horas da manhã eu fazia a cirurgia. E quando os médicos chegavam 8, 8 e meia, estava acabando a cirurgia, porque eles entravam na sala para conversar e bater papo e é dessa maneira mesmo. É uma coisa que, naquela época, Vitória já era mais evoluída, tinha meus colegas de Cachoeiro, que são bairristas para burro, já tinham uma evolução médica na parte hospitalar muito grande, e a gente não tinha isso. Então, a gente começou a investir nessa qualidade, fiz uma clínica pequena de 10 leitos, depois essa clínica ficou para 20, essa clínica era para atender o Walter e o meu cunhado, o Rostan, que era cardiologista, justamente para que a gente pudesse ter um atendimento de um nível bom. E a gente teve esse atendimento. E olha bem, uma clínica de 10 leitos que passou a ter 20, foi a primeira tomografia do norte do estado, a primeira ressonância dentro da clínica, quer dizer, tinha mais equipamento do que quarto na clínica. Né? Tinha artroscopia de joelho, que a gente fazia, laparoscopia, que a gente levou para lá. E quando você tem tomo lá, aí o neurocirurgião vem trabalhar lá. Porque como é que o neurocirurgião vai trabalhar num local onde não tem uma tomografia? Perfeito. E eu pegava um politraumatizado, que estava com traumatismo de crânio, eu tinha que mandar enviar aqui para Vitória, porque eu não podia tratar as fraturas, porque as pessoas não tinham... Eu não tinha segurança no tratamento do TCE dele, do traumatismo craniano. Aí esse médico lá, além da gente resolver o problema do cliente lá, a gente tinha a nossa receita que ficava dentro da nossa cidade, né? E essas coisas, era um hospital que era para a gente, e em 3 ou 4 anos o hospital ficou cheio, que os médicos começaram a ir para lá, e em seguida o próprio cliente quis ir para lá. Ah, mas por que você montou o plano de saúde? Aí eu falo da necessidade. O hospital dando certo, com 20 e poucos leitos, mas com funcionamento muito legal, a Unimed foi nos comprar. A gente chamava de Verdinha, mas como a gente está fora do sistema agora, eu chamo de Unimed, falava de Verdinha. Nossa empresa lá tinha o vermelho, coisa de urgência, o amarelo, atenção, e o azul, passe livre, não tinha verde. Era azul, né? Falavam de brincadeira, mas na verdade a gente precisava diferenciar desse jeito. E a Unimed quis comprar o hospital. Até o pessoal de Vitória foi lá, querendo vender o voto. Você vende? Eu falei, não, eu vendo essa parte, mas da minha clínica eu fico fora, porque eu ficava com a clínica ortopédica, se desse algum problema eu estaria mais seguro. Não quiseram, não, compro tudo. Eu falei, não vou vender tudo, eu não vendo, eu tinha 34 anos de idade. Eu falei, então se você não vender, a gente vai construir um hospital. Eu falei, é bom você construir um hospital que eu já vou começar a pensar em fazer um plano de saúde. Resposta de tronco cerebral, sem estratégia nenhuma, né? E a gente conseguiu um pessoal de São Paulo que fazia plano de saúde. A regulamentação não tinha existido ainda, então ficava fácil, que eu não tinha que ter capital. E começamos a vender, mas eu achava que a gente ia vender aí uns 3, 4 mil planos. A Unimed não era grande na época no local. Só que no primeiro mês a gente vendeu 2 mil planos e a gente começou a crescer e a gente ia fazer a administração disso, ou a pessoa que falou que montava o plano para mim, montava, mas só as vendas, a administração não fazia. Aí a gente começou a fazer boleto na mão, fazer boleto digitando mesmo, não é brincadeira. Os meus filhos usavam os cartões, eles que colocavam o nome das pessoas nos cartões, que era na mão que a gente fazia. Aí depois a gente foi melhorando, foi crescendo, com 4, 5 mil vidas, aí começamos a vir para Vitória também, porque havia uma necessidade, um paciente traumatizado aqui em Vitória, como é que ele ia atender, né? Então a gente fez um convênio aí com Santa Mônica, depois com Santa Rita. Aí, poxa, já começou a ter esses convênios, a gente começou a vender aqui também. Então é um crescimento que foi um crescimento por necessidade do Walter, como profissional, ter um atendimento interessante, e isso trouxe os colegas médicos que viram que ali a gente tinha qualidade médica, tinha uma exigência também de qualidade. Eu aceitava muito defeito dos médicos, só que eu não aceitava ele fazer um bom atendimento para o nosso cliente. Nosso final era o nosso cliente. E a enfermagem sabia disso também. E a gente começou a ter um crédito muito grande no hospital. O hospital começou a não sobrar vaga. Os pacientes achavam ruim que eu credenciei os outros hospitais. Falei, não fiz o plano de saúde para tratar em outros hospitais, fiz para tratar no Hospital São Bernardo. E a gente arrumou um terreno, aí foi construir também. E a construção do terreno, sem dinheiro também. Como é que a gente comprou esse terreno? A gente comprou esse terreno, era do pessoal do café, lá do Café Damasco, e ia montar uma fábrica de café ali, desse terreno, um pouquinho fora da cidade, 5 minutos. E a prefeitura não deixou, até por se tratar praticamente de centro da cidade. E eles queriam vender esse terreno. Fica ali na entrada de Colatina. Na entrada de Colatina, isso.
Cronologicamente, Valdo, só para... a clínica começou aí em 81. 81. Aí você fez o plano mais 88, ou menos... 88? 88 para 89, isso mesmo. Perfeito. E aí, 2007, vem o hospital. O hospital maior. E a gente vendo o material que tem disponível, institucional, quando você começou a construir o hospital, você começou a ter uma sobredemanda, inclusive, do plano de saúde, né? O pessoal já começou a olhar para a estrutura e falou, bom, agora como é que eu garanto uma vaguinha no hospital se eu precisar? Isso mesmo. Nós crescemos em mais de 3 vezes a venda de plano dentro da cidade. Quando a gente colocou um outdoor, eu fiz um outdoor de tipo 10 metros por 3, um outdoor muito grande que ocupava a frente da construção, ninguém via a construção, né? E o pessoal começou, é o crédito que eles deram para a gente, né? Tanto a classe médica, que também comprou ações, um pouco de ações para ajudar na construção, os que já trabalhavam lá, mas eu acho que interessante é como a gente comprou esse terreno, porque eu não tinha dinheiro. O terreno era 450 mil reais na época, e o pessoal não queria conversar, me dar prazo. Como eles são do café, Colatina também é uma instituição que fala muito sobre café, sobre venda de saco de café. Eu ofereci para eles, o café estava coisa de 100 mil, seria 4 mil sacas de café. Eu ofereci 4 mil sacas de café para ele. Pagava 1.000 daqui a 1 ano, 1.000 daqui a 2 anos, 1.000 daqui. Preço do café do dia. Não era o saco, enfim, mas o preço do café. Como eles mexem com café, poxa, de um dia para o outro eles me venderam isso. Aí eu fiquei começando a pesquisar preço de café durante 3 ou 4 anos, né? E a gente começou a construir o hospital antes de pagar o terreno. Quando a gente começou a fazer a construção, a demanda de venda de plano foi muito grande. As pessoas começaram a acreditar, porque quem investia lá era o próprio cidadão de Colatina, do norte, noroeste. Pô, aqui vai ter cirurgia cardíaca, vai ter um hospital interessante, porque o nosso hospital menor já tinha um atendimento muito bom, apesar de ser pequeno. Então, o pessoal da Unimed apelidava a nossa casa porque era toda bonitinha, toda ajeitada, com os lençóis todos eles bordados, e não tinha cheiro de éter, que a gente não admitia éter nos corredores, dentro do centro cirúrgico, que até hoje nem se usa mais, né, para não dar esse cheiro, né? E era casa de boneco, o apelido do São Bernardo, que era mais firula, pouca resolutividade, mas a gente tinha certeza do nosso caminho, né? E quando me traziam isso, porque quem traz esses recadinhos quer levar, né? Não, isso aí faz tranquilo, o pessoal é meu amigo também, não está nada contra. E a gente levava isso, tipo, acordando um pouco mais cedo e dormindo um pouco mais tarde para não deixar a peteca cair, né? Uma das coisas que eu, trabalhando na área de saúde, principalmente na área financeira, comecei a ter uma compreensão de gestão de capital de giro, né? Quando você está na visão de um hospital, e aí você tem como cliente o plano de saúde, geralmente você tem ali um ciclo em que há a prestação de serviço e após X dias, aí pode ser 30, 60, às vezes até 90 dias, o recebimento daquela prestação de serviço. Mas do outro lado, se você está enquanto plano de saúde, eu imagino que o controle relacionado a esse capital de giro está muito mais ligado à sinistralidade, né? Que vai ser exatamente esse pagamento da prestação de serviço daquilo que o beneficiário utilizou do próprio plano de saúde. Numa verticalização, eu imagino que é como se fosse um pouco híbrido, já que você precisa fazer uma gestão do capital de giro na visão do hospital, já que ele é comprador, na verdade que ele é contratante de um determinado serviço, é contratado, na verdade, e na visão do plano de saúde, você não quer que tenha tanto consumo do hospital para que haja baixa sinistralidade. Como é que foi essa compreensão em relação aos aspectos financeiros do negócio para fazer com que o plano de saúde fosse sustentável, mas que a visão do hospital também pudesse ser sustentável sem haver um conflito de interesses entre uma demanda maior de serviços por parte do hospital, mas também um controle de sinistralidade e, consequentemente, esse controle das finanças do plano de saúde? Ô Bruno, como a gente estava conversando, isso é muito difícil por se tratar de duas entidades que têm, de repente, são CNPJs diferentes, mas tem, pelo menos majoritariamente tem um dono. O hospital, o que me ajudou, que atrapalhou no começo, mas acabou ajudando, é que ele tinha acionistas. Eu tinha aí uns 20% de acionistas, de pessoas que compraram o produto na construção do hospital. Para você ter ideia, a gente construiu aquilo com o recurso próprio que eu tinha, que a gente tinha de aplicações financeiras,
E o grande bolo foi das vendas de ações. A gente chegou a vender 18 milhões de ações na época e começou a sobrar recurso financeiro, e a gente acabou adiantando a obra. E com isso a gente teve separação de duas entidades diferentes, que eu não podia ficar transferindo recurso, a não ser adiantando, ajudando, mas não podia ser essa transferência. E no caso, no início, o hospital sofreu muito, porque o hospital precisa de capital de giro. Porque ele precisa de pagar antes do que receber. Ele recebe 60 dias depois da apresentação do convênio. O que a gente fazia na época, para minimizar um pouquinho, era adiantar esse pagamento. De 60 dias passava para 30, todo de acordo com a necessidade do caixa do hospital. E o hospital, ele é igual uma esponja, ele vai te consumindo recurso, você coloca água na esponja. Chega numa hora que a esponja vai sobrando, começar a pingar. Isso demora de 7 a 10 anos. Nós ficamos de 7 a 10 anos assim, no hospital fazendo um EBITDA praticamente zero. Né? Mas por quê? Porque o movimento, além de ser pequeno, nós tínhamos conta para pagar. O hospital, além de fazer esse movimento, ele tinha um endividamento que, na época, eu não consegui fazer endividamento de médio prazo, de longo prazo com o BNDES. O BNDES ele não aceitava o hospital como garantia, depois começou a aceitar. E a gente teve que pegar dinheiro por 60 meses. 60 meses é um prazo muito curto. Né? O Banestes foi um grande parceiro nosso e os juros estavam baixos, que foi 2007. Em 2007 eu precisava de 2 milhões ou 3 milhões de reais e se eu não tivesse dinheiro eu não conseguia acabar o hospital. Fazia a parte finalzinho mesmo. Foi onde eles me emprestaram esse recurso, aí fomos 60 meses, com 15, 20 meses a gente dava uma negociada de novo para jogar mais para frente e a gente conseguiu levar. Sorte minha que em 2008 que teve a crise, né? A crise mundial, que os dinheiros secaram nas instituições. Então, em 2007 ainda existia esse recurso e um dinheiro que não era tão caro, 0,5%, 2% ao mês na época. Então, a gente conseguia levar isso bem. Mas é uma ginástica que você tem que fazer. Depois o hospital começou a dar EBITDA de 18%. A gente vendeu o hospital nosso dando EBITDA de 18%, 19%. O plano de saúde de 12%, 13%. E o plano de saúde você dá 5%, você bate palma. Então, nós entregamos o nosso plano de saúde com 67% de sinistro. Sinistralidade pequena. Por quê? Mas é fazendo mal o cliente? Não é negando o cliente? Não. A gente fala que o cliente precisa, ele tem direito a tudo quando ele entra no plano de saúde. A segunda pergunta é, ele precisa disso tudo? Porque a gente já pegou pacientes em fase terminal, com 95% de intestino retirado por causa de necrose, o paciente ia morrer, e o hospital começou a fazer tratamentos para perdurar aquela vida só para ganhar dinheiro. Isso a gente teve casos desse jeito, e quando eu procurei o colega médico lá, foi até meu professor, não quero citar o nome dele aqui, porque ele falou, poxa, você está aqui reclamando? Eu falei, rapaz, dá uma olhadinha nessa conta aqui. Se eu acertar essa conta aqui a partir desse dia que ele tirou 90% do intestino, fazia hemodiálise, o cara entubado, até maldade, né? Até maldade com o próprio indivíduo, né? Porque o indivíduo tem até o direito de morrer. Nós precisamos de ter o direito de morrer também. O sofrimento chega num ponto, chegou a minha mãe, estava no estado terminal já, ele falou, não dá para fazer mais. Eu falei, não, eu não vou resolver isso, que eu estou muito dentro. Chama minhas irmãs, converso com ela para ver se vai investir muito. Não é desligar tudo, mas ficar investindo uma paciente que está em coma, então você tem que respeitar. Qual é o tempo que ela tem de lucidez? De repente tem uma lucidez, o bicho está falando, puta merda, por que não desliga esse negócio? Não é verdade? Eu lembro muito do Papa, né? O Papa que falou, me leva para o hospital. O Papa foi Papa João Paulo. Não me leva para o hospital mais, não me leva, deixa eu morrer. Cacete, eu quero morrer, né? Então são coisas assim, que é direito que as pessoas precisam de ter. E falar, peraí, está terminando, bicho. Né? Então, e mais o cliente, quando é parente, se deixar mais 3 dias vivo para ele, é um avanço. E a gente precisa de esclarecer isso para o cliente. Aí quando o doutor viu aquela conta lá desse jeito, falou, não, esquece essa conta aqui, que isso é um absurdo. Então são esses absurdos que acontecem, que de repente, por causa de uns pacientes ou de uns colegas, a gente acaba abalando toda a estrutura, né? Isso, na verdade, eu atribuo a 2 aspectos. O primeiro é um aspecto cultural. Você pega as famílias dos pacientes, não tem uma compreensão exatamente do ciclo da vida, né? Enfim, da finitude, sobre essas questões. Mas você tem também uma visão do outro lado, de hospitais particulares, por exemplo, privados,
que tem essa perspectiva quando você trabalha com uma conta aberta que acaba demandando muito dessa conta do paciente, exames que seriam eletivos, ou medicamentos, materiais. E eu acho que aí, se você puder entrar um pouco mais no detalhe da visão do plano de saúde, como é que é esse controle? Assim, eu tenho muita curiosidade de entender como é que é esse controle de dia a dia para auditoria também. O que acontece o auditor nosso, por exemplo, ele era auditor em loco. Porque o médico fala, paciente semi-comatoso, necessitando disso. Vai lá, tá olhando, o paciente tá rindo, sorrindo, entendeu? Eu tô exagerando, mas aconteceu. O paciente não pode ser transferido daqui, não pode sair da UTI. Chegava lá, o paciente tava querendo sair da UTI. Ninguém quer ficar na UTI, principalmente pela lucidez dele, pela necessidade. Então, o trabalho em loco, você não tem conflito com o colega, porque o colega sabe que você está indo lá. Para você ter uma ideia, o nosso enfermeiro e a nossa médica estavam entrando numa UTI e estavam internando um paciente. O paciente internando, o cara olhou o paciente, aí ele falou assim, não é do seu plano não, tá? Não vem se meter aqui não, é do outro plano, então deixa eu internar esse paciente. Você olha assim, caraca. Então, existe de todos os lados, tá? Existe o hospital que tem má fé e tem um plano de saúde que, de repente, fala que não vai te pagar também. Então, eu falo que... E vira bola de neve, né? Porque bola fica um jogo de empurra. Dos dois lados. E quem perde, às vezes, é o próprio nosso cliente. Pergunta quantas vezes a gente negou de fazer qualquer tipo de procedimento de cliente que estava em fase terminal. Nunca. Porque como é que a gente vai explicar para a família isso? Se o médico foi incapaz de explicar. Então, a gente deixa isso acontecer, a gente resolve depois a nível administrativo, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, que ganhar dinheiro em medicina, em qualquer local, mas principalmente em medicina, ganhar dinheiro é o efeito colateral de um bom trabalho. Agora, esse trabalho precisa ser feito com emoção. Aquele cara que você está tratando, se fosse seu pai, você operaria? Então, você não opera esse cara. Se fosse seu filho, você faria isso com seu filho? Então, são essas perguntas que eu sempre faço, e quando acontece morte no hospital, eu quero saber a propedêutica. O que foi feito para esse paciente e ele morreu. Se deixou de ser feito alguma coisa, bicho, era um problema sério. Deixou de atender, deixou de fazer uma punção para fazer um diagnóstico de uma meningite. Então, existe um questionamento muito grande da lisura do nosso profissional. O profissional que não trabalha desse jeito, ele saía do hospital. Ele sai do hospital. Que não quiser trabalhar com a gente tira também. Quantos que a gente tirou e quantos que voltaram depois aceitando essas denominações? Porque a minha formação é médica. A minha mãe me empurrou para ser padre, mas os hormônios eram tão altos que não deu para fazer não, tá? A quantidade de hormônio era muito grande. Mas você fazendo medicina é uma paixão. Eu faria tudo de novo. Se você tivesse dinheiro, você faria medicina? Faria. Só que eu faria melhor ainda. Faria melhor. Mas o jeito de eu tratar o cliente, de você entrar no quarto do paciente de manhã e perguntar se você dormiu bem, como você está, isso tem um conforto para o cliente esperar isso, para o paciente. O paciente, quando ele está deitado, ele está desarmado. Quem pode defender ele é só o acompanhante, e às vezes defende mal, entendeu? Porque fica agitado e tudo. Então... A gente vê nessa fala sua muito forte a questão dos valores, né? E um pouco até do DNA, né? São Bernardo. E você trabalhou isso enquanto uma cultura dentro da organização, né? Você acabou de falar quando acho que o resultado fim de uma estrutura que tem uma cultura forte e pessoas que entram sem aderência a essa cultura é justamente essa pessoa sendo naturalmente expelida, né? Então, como que você trabalhou esse DNA dentro da São Bernardo e como que você pôs essa cultura de valores efetivamente, né, dentro da organização? A gente tinha, com a clínica de ortopedia, tinha um funcionário que tinha que ser homem porque me ajudava a colocar gesso e tinha que ser o secretário. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Pra você ter ideia, eu tinha um ventilador, não tinha ar-condicionado. Depois de 6 meses, porque quem ia me ajudar tudo foi meu danado lá, o meu cunhado lá, que estava me ajudando e tudo. Eu acabei, ficou com uma dificuldade, minha irmã também, eu também fui me virar sozinho. Então, essa clínica começou a ser aberta e eu
Com ar-condicionado, eu coloquei 6, 7 meses depois. Era tudo caro, os investimentos, e a pobreza aqui era grande. Né? Um filho de 7 pessoas lá em casa, eu era o filho do meio. E o filho do meio é um parênteses aqui para quem tem mais irmãos, ele é negligenciado, porque o mais velho sabe tudo e o mais bonitinho é o mais novo. O do meio, bicho, não vai dar em nada. O do meio sobra as roupas do mais velho. Isso mesmo, isso mesmo. Por aí vai. E a gente, nada contra meu pai e minha mãe, mas a gente era criado muito assim, que o primogênito, o mais novo, era muito inteligente realmente. O mais velho tinha um comando da área comercial, da área dos negócios do meu pai. E quando eu fui querer ir para Vitória para fazer medicina, meu pai não me deixou. E o meu irmão ainda endossou, não tem que ir não, você tem que ir. Seu pai me deu um par da sociedade, você vai, mas eu não quero trabalhar aqui. Aí foi um embate de você com 14, 15 anos, sabendo que se eu ficasse em Colatina, não ia passar na faculdade. Eu sabia que eu tinha que passar na UFES, na Universidade Federal, na época muito boa, porque eu sabia que a EMESCAM me daria um problema em casa, um problema de custo, né? De custo da família toda, 7 filhos. E não era classe média e com muitas necessidades, né? Então a gente acabou indo lá, mas com insistência. Até que meu pai chegou pra minha mãe, Wanda, arruma um lugar para esse menino, quando não aguenta lá todo dia ele ficar falando sobre isso. Não dá. Aí me arrumou aqui, eu fiquei na casa de parentes aqui no começo, nos 2, 3 anos, no Cláudio, no Zezinho, Bernardino, onde pessoas que tinham uma condição boa, que me deram uma mão, não só nisso, mas uma mão também de orientação financeira também, de gestão também. Aprendi muito com eles, o dia a dia lá com eles, né? E o que acontece hoje? Dentro desse espectro de valores, de cultura, isso precisava de valorizar isso, né? Então, nada contra. E eu falo, poxa, se você chega para mim, você teve bullying? Tive. Então, na época não tinha. O que era bullying? Não existia. É o bullying que eu era pintado, me chamava de pintado. Era o bullying que eu tinha um cabelo espinhado, quando tinha cabelo, né? Era porco espinho. O meu irmão e o meu primo, saía com eles, que eles são 4 anos mais velhos, não tinha com quem sair, só levava a pancada deles, só apontava contra mim. Então, a gente vai ficando o quê? Ficando quieto, a gente vai ficando resiliente, mas tipo, peraí, daqui a pouco eu vou conseguir isso, daqui a pouco eu vou conseguir. Então, isso foi natural meu de resistir, como eu tinha uma timidez muito grande, para eu falar era difícil, até quando me formei para atender 2 pessoas era legal, 3 já me dificultava. Aí eu comecei a dar palestra por necessidade para até desenvolver essa área de comunicação, para melhorar um pouco o meu convencimento, para quando a gente começou a fazer os investimentos, né? E as reuniões que eu fazia com a enfermagem, com o pessoal de limpeza, era de tratar o cliente da melhor maneira possível. O médico não queria internar lá, porque as outras casas de saúde pressionavam o colega, se você ficar internando lá, eu vou tirar você daqui. E eles tinham poder de atender SUS na época, acidente de trabalho, né? Eu falava o seguinte, olha, quem a gente tem que convencer para vir para cá? O paciente. Se o paciente vier uma vez aqui, ele vai querer, na próxima ele vai falar, doutor, eu quero levar minha filha lá, já internei lá. Aí o médico começou a ficar sem reação e a gente começou a ter movimentos, né? Mas essa cultura nos levou a essas premiações e a gente não tinha dinheiro. O resultado financeiro era muito pequeno. Aí a gente começou a falar, poxa, a gente precisa de investir mais em quê? Na época também, investir em TI. Não em TI na parte só administrativa, mas em TI para dar para o nosso cliente a melhor condição possível de marcação de consulta, o aplicativo para marcar consulta, o aplicativo para pegar a segunda via de boleto. Então, a gente investiu muito nisso e mesmo assim não dava. Aí depois nós fomos para custo. Precisamos de cortar. Eu fiquei curioso que num dos anúncios, né, das premiações de melhores empresas para se trabalhar que vocês obtiveram, teve uma fala de que você cantava os valores, né, como um rito aí. Como é que é essa história? Vem, vamos embora, não espere acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora e faz acontecer, né? Aí eu te cantava essa música todo na fase inicial. Porque é desse jeito que bicho, a gente vai fazer diferente, nós vamos saber o que fazer e vai acontecer. E a gente, desde a época que a gente tinha 5 mil vidas, nós falamos, vamos ser o segundo melhor plano do Estado. O primeiro depois que a gente for o segundo. Nós vamos ser o segundo maior plano do Estado e melhor plano, principalmente o melhor.
E a gente tinha um ticket médio 10% abaixo do ticket da Unimed, mais de 50% acima do da SAMP. E quando a SAMP foi comprada pela Athena, as pessoas começaram a ver a nossa empresa, falaram, poxa, mas como é que vocês conseguem vender a 270 e a SAMP a 125 e vocês vendem mais que a SAMP? É o que a gente estava entregando, né? Entregando o quê? Entregando qualidade, entregando a pessoa que chega no hospital às 10 horas da noite, um infarto agudo do miocárdio, tem que liberar um stent. O stent, na época, hoje até mais barato. Na época chegava a 12, 14 mil. Tem que liberar o stent. Era liberado. No outro dia, o nosso auditor ia lá, via o filmezinho, se colocou o stent mesmo, a radiografia do cara, acabou. Você paga isso. Agora, muitos dos planos não autorizavam. O cara tinha que retirar, no outro dia fazer esse exame, se o cara não morresse também, né? Porque infarto agudo do miocárdio, se você não faz um stent dentro de 4, 5 horas, você perde a porção do coração que tá obstruída. Então, poxa, isso salva vidas. A gente vendia plano ambulatorial, paramos de vender por causa disso, porque o cara ambulatorial não tem direito a esse tipo de desenvolvimento. Aparecia meia-noite no pronto-socorro, ligavam pra gente, às vezes ligavam, o cara tá lá, é plano ambulatorial. Bicho, faz, deixar o cara morrer. Você vai trazer essa responsabilidade para mim? Não vai mesmo. Então a gente acabou não vendendo mais plano ambulatorial, até para que a gente não tivesse que negar. E o cliente começou a perceber isso, e os hospitais, pode ligar que ele libera. São Bernardo libera plano ambulatorial, então acabava abusando da nossa boa vontade. Mas até hoje eu sempre falo, poxa, a gente não pode deixar de atender um cliente que chega lá, desde que tipo de cliente é esse? O cliente de infarto agudo do miocárdio, ele é autorizado, no caso dessa urgência ou fratura exposta, ele é autorizado o médico a entrar no hospital e depois a gente vai fazer a ficha dele. Porque eu acho, eu perco dinheiro com isso? Às vezes sim, mas eu ganho muito mais, sabe? Porque as pessoas acreditam, né? O crédito que você ganha acaba você tendo mais cliente por indicação do que você negar uma coisa dessa. E quantas vezes o paciente precisava de ser transferido, principalmente neném, né? Que ganha tem o neném, que minha irmã fala que não se ganha neném, nem se tem. Você não sabe o esforço que a gente faz para ter o neném, né? Então o neném acordar, chegar, tinha que ir para UTI, para UTI. E ele não tinha direito, o cara não tem condição de pagar e tudo. Bicho, você vai deixar ele sem UTI? Colocava lá, aí pegava dentro do setor público, arrumava, 2, 3 dias depois, arrumava uma condição de estar atendendo. Então, eu acho que isso faz parte do jogo e está dentro das despesas que, de repente, vão acontecer. Quando você fala desse jeito, as pessoas até estranham. Poxa, você não se preocupa. Eu falei, bicho, o jogo é esse. Eu estou mexendo com vida. Esse paciente pode ser teu irmão, bicho. Você não sabe. Eu vejo que tem uma perspectiva que, às vezes, na área de saúde, a gente acaba não pensando muito. A gente fala muito sobre humanização, né? Da gente conseguir fazer um atendimento humanizado, de ter isso. A gente sabe que na classe médica, se a gente for colocar numa amostra de 100%, não é todo mundo que tem essa visão, né? Não. A área da medicina, de certa forma, acabou virando um mercado e os pacientes, em alguns casos, acabam sendo tratados como se fossem meros produtos ou mercadorias. Mas eu sei que a São Bernardo, olhando a história da São Bernardo, sempre trouxe essa abordagem exatamente da forma como você, com a voz embargada, de forma emotiva, a gente percebe nitidamente que isso é um valor, isso é uma verdade que vocês sempre vivenciaram isso ao longo da vida. E uma coisa interessante que eu escutei recentemente, e foi até uma chamada de atenção de um médico, falou assim, poxa, mas como é que eu vou falar de atendimento humanizado? Tem alguma outra forma que não seja humanizada? Eu, particularmente, não conheço. Então, a gente falar de humanização, na verdade, é retroceder às origens, né? Ao que, de fato, é o propósito da medicina. Mas eu queria entrar num ponto que você abordou e que talvez tenha passado de forma muito rápida, e eu queria entrar nesse detalhe, que é exatamente essa perspectiva de uma mudança de rota de posicionamento ao longo da jornada. Se em um determinado momento vocês trabalhavam com um plano que tinha ali a característica ambulatorial, às vezes até com um ticket mais baixo, né? Vocês passaram por um reposicionamento e falaram assim, cara, eu quero atender esse paciente da melhor forma possível, e o plano ambulatorial, eu posso até ganhar em escala, em número de pacientes, mas eu não vou conseguir
nessa gestão de sinistralidade, nessa gestão de fluxo de caixa e de serviços que são demandados quando esse paciente chega na minha estrutura, poxa, eu preciso fazer frente a isso com o nível de atendimento que eu quero de forma humanizada. Como é que foi essa visão de reposicionamento e até mesmo para entender a qualidade do serviço que vocês gostariam de prestar e, consequentemente, como que isso se refletiu, por exemplo, na precificação? Quando a gente fala em humanização, lê-se muito o médico, o colega, a enfermagem, principalmente a enfermagem, que eu falo o pessoal, o fisioterapeuta, eles têm uma importância maior que o colega, que a gente. A gente fica 10, 15 minutos no quarto. O fisioterapeuta fica 1 hora com o paciente, e ele toca o paciente. Sim. E o fato de tocar, o paciente se sente protegido. A enfermagem que entra fala, bom dia, fulano, como é que tá? Vamos tomar um remedinho? Tá na hora do seu remédio. É totalmente diferente. O cara fala, puta merda, vai me matar aqui, que ela tá nervosa, vai fazer a injeção errada. Então, eu acho que a humanização é disso. Agora, quando você parte para uma parte racional, que se chama ANS, ela não quer nem saber o que você está fazendo de bem. Ela quer saber do resultado econômico financeiro. Uhum. O que acontece? A gente começou a ter problemas. Nós abrimos 15 mil vidas em Belo Horizonte, começamos a crescer, e a ANS não exigia o que ela começou a exigir 2 anos depois, tipo 15 dias para você fazer consulta em determinada especialidade, 10 dias disso, 10 dias disso, e começou a abrir a NIP. E cada NIP tinha uma multa, se você não tivesse resposta correta para essa negação, de R$80 mil por paciente. A gente começou a ter dificuldades. E os médicos de interior que perceberam isso, começavam a não atender o paciente para a gente pagar qualquer preço depois, quando estava vencendo o prazo. Entendeu? Aí o que a gente fez? Bicho, não dá para a gente trabalhar com esse preço, não só de plano ambulatorial, mas com um preço mais barato, que a gente fez um produto mais barato até para concorrer com a SAMP. Então, isso nos custou, na época, umas 40 mil vidas. A gente começou a aumentar preço, vendendo um pouco menos, e nós vamos ficar com 120, 110, 100 mil vidas, mas a gente vai ficar rígido. E poder prestar o atendimento que a gente se propôs. E tem que ser esse preço. E, graças a Deus, assim, a gente era mais eficiente que a própria Unimed. A Unimed é uma corporação, ela é mais pesadona, ela tem políticas envolvendo. Sim. Então, ela é mais lenta, tem muitos cargos, o nosso plano tinha um diretor financeiro, um diretor que era eu, a diretora que era a Rovena e a minha filha, e o Bernard, que fazia parte do comercial. E a estrutura dali para baixo, mas todo mundo trabalhando pau dentro mesmo, entendeu? Então, a partir do momento em que você faz isso, você tem um custo administrativo menor, e você tendo um preço perto da Unimed, nosso preço a nível de cálculo era mais barato. Só que o da Unimed era 100 e eu cobrava 95. Mas eu podia cobrar 85. Eu falei, não vão cobrar 95. E foi na época da crise, na época de NIP, pra você ter ideia, eu cheguei a ter no final do dia 10 milhões de reais de NIP, de multa que eu tive que pagar. Que ano era isso? 2018? Isso foi 2018, 2017, 2018. E essas NIPs vieram muito de Belo Horizonte, que eu tive que acabar saindo de lá por causa dessa rigidez da Agência Nacional. Então, a gente teve que retroceder. Perdemos 18 mil vidas lá, precificação mais alta. Mas, se eu fizesse preço menor, eu ia vender mais. É igual andar de bicicleta. Você ia vender mais, até você parar de crescer, você consegue ser rígido, porque você recebe 2 meses de graça. Se você está crescendo, o seu sinistro de hoje, que é 70%, se você tem uma receita maior daqui a 90 dias que você vai pagar esse sinistro vai para 65%, porque você tem mais receita. Só que essa receita é de gente que entrou agora e que vai gastar daqui a pouco. Então, essa jogada que fica fácil de você vender mais barato, nós não entramos nessa. Nós vamos vender mais caro. Ou a gente faz isso, ou a gente vai sucumbir uma hora, não vai dar para ficar enganando. Uma pirâmide uma pirâmide autofinanciada, autocriada, né? Que a base dela em algum momento pode acabar ruindo. Porque quando a gente começou a melhorar, a chegar no momento em que, poxa, a gente tinha 67%, 68% de sinistro. Eu não acreditava que a gente ia ter isso. Eu te coloquei como meta, porque eu via Porto Seguro, um plano de saúde que ele não é tão grande, mas ele é muito eficiente, 65% de sinistro que ele joga. Pô, eu falei, não é possível, gente. A gente estava, para conseguir 70, a gente estava urrando, né? Aí conseguimos, por quê? Porque é possível você fazer isso mantendo qualidade, agora com colegas médicos que têm um engajamento
com um plano e não com um colega, porque o colega médico ele começa a não querer brigar com o colega, ele não quer brigar com o hospital, com medo de perder a possibilidade de trabalhar nesse hospital ou de ter problema com o colega. E a gente colocou uma enfermagem, que é uma enfermagem que bate mais no médico, mas com o colega do lado, né? E o colega segurava um pouquinho, bate mais no sentido, doutor, esse paciente dá para ir embora hoje. Mas tem que fazer uma tomografia. Doutor, vamos fazer a tomografia de manhã. Mas não tem como não, doutor, eu mando o resultado para você no seu consultório. Então, uma diária de UTI hoje é R$5.000. Então, olha a economia que você... Mas o nosso auditor vivia nos hospitais. Nós colocamos um anjo também, que é a figura de uma pessoa, que era uma enfermeira, que ficava no hospital atendendo os nossos clientes também, adiantando exames, fazendo com que esse paciente, de repente, não precisasse de internar. O médico sabia que tinha alguém olhando de perto. Ô Walter, entrando um pouquinho você falou do desafio financeiro e me chamou a atenção um pouco, olhando o cronograma aqui e já entrando também em 2017, quando vocês começaram a vislumbrar, né, a venda do negócio. Você pontuou que de 2007, quando foi fundado, até mais ou menos um horizonte de 10 anos, você ali quase não estava gerando caixa, né? Quase não estava gerando isso mesmo. EBITDA. E o processo de compras se iniciou mais ou menos nesse período também, né? 2017, 2018. Foi até antes, tá? Em 2013, com essa crise que deu, a gente ficou muito preocupado, a Amil estava comprando todo mundo. Aí me procuraram para ser sondados pela própria Amil. E por questões de 30 dias, eles não me compraram porque eles venderam para a One Health, né? Entendi. Eles venderam para a One Health no tipo assim, nessa embalagem aí, né? Mas o meu valuation lá, a mesma em valor corrigido, seria praticamente umas 5 vezes menor do que esse de hoje. Só que ali havia uma necessidade, um medo da gente não conseguir vencer essas nossas dificuldades, porque a Agência Nacional colocou a gente em direção fiscal, que é o que? Tomar conta da empresa, de todos os meus gastos, de todas as minhas receitas, de tirar todas as receitas minhas, de cancelar todos os meus cartões de crédito, de proibir as vendas de qualquer bem meu, tudo bloqueado durante 2 anos. A minha esposa, né, os meninos não estavam na conta, então você passa por uma pressão sem dúvida muito grande. O pessoal lá de São Paulo, de Rio de Janeiro, né, eles perguntavam, quando é que você vai fechar? Porque a minha pergunta era praticamente essa, porque é o seguinte, você tinha dentro do quadro societário muitos médicos, e muitos médicos que talvez estivessem olhando para aquele momento assim e falando, tá, e quanto que nós vamos realizar resultado a partir do que a gente investiu, né? Então, como é que foi esse exercício de gerenciar esses stakeholders, né, esses médicos absolutamente interessados, né, ali no resultado, inclusive financeiro do negócio, para culminar realmente nessa conversa, nesse exercício com o Grupo Pátria e fazer ali também... E tem um ponto aí que, às vezes, o médico, se ele, por exemplo, for um investidor, mas também trabalha, ele está interessado em vender a participação, mas quer continuar trabalhando. Então, tem também isso para gerir, né? Isso aí. O que acontece que essas vendas de plano, que a gente chamava na época de balcão de negócio, eu estou te dando isso e essa especialidade fica na tua mão. Então, a cirurgia, por exemplo, eram 2 cirurgiões. Assim, são 2 cirurgiões, vocês são responsáveis pela cirurgia daqui. Bons profissionais, vocês me pagam tanto. Quando precisar de colocar alguém, vocês que vão escolher para formar a equipe. Então, te dava essa liberdade. Aí eles escolhiam uma subespecialidade que eles não faziam e esse terceiro comprava uma cota dos 2. Os 2 têm 120 mil, aí os caras, cada um comprava um pedaço. Essa cota ficava as 3 cotas iguais. Então, ele já acabava repassando para eles e cada um, ou não, se eles não quisessem, né? Então, 99% eu tive problemas com o serviço de anestesiologia só. Porque, por problemas de que eles acharam que a gente estava ganhando muito, que eles tinham que ganhar mais, porque o plano de saúde, o hospital ganhou menos notoriedade do que o plano. O plano tinha um faturamento de 25 milhões de reais, o hospital tinha um faturamento de 5, 6 milhões. Então, mesmo que o hospital tivesse resultado melhor, mas quem era mais forte era o plano. E eles queriam que o plano também fosse deles também, né? Então, não vem ao caso, a gente conversou sobre isso
O que eles perderam? O que eles ganharam em 2 anos trabalhando lá, eles receberiam os honorários dele. O que eles faturavam em 2 anos é o que eles ganharam, que eu paguei para eles aceitarem, só que eles não foram mais médicos nossos. Aí foi uma outra equipe de anestesia, que está lá até hoje. E o cara faturava R$250 mil em 4 pessoas. Então, a gente pergunta isso porque o Bruno também, ele trabalha, né, tem cliente na área médica, a gente também atua com um público assim, né, e o médico, como ele não tem a formação econômica, financeira, de administração, etc., é um desafio ali você justificar alguma coisa, justificar reserva de caixa. Não, mas por que não distribui? Não, porque pode vir uma pandemia, um problema. Repasse médico é uma ciência à parte. E a gente teve um cliente que a sociedade era 18 médicos. Eu imagino que talvez lá muito mais do que isso até. Mas um desafio de vocês gerenciar expectativas e alinhar ali com a estratégia do negócio tremenda, né? Em 2007, 2008, nós inauguramos o hospital. A partir de 2016, a gente já começou a distribuir dividendos para os médicos. Dividindo de acordo com o número de ações também. E alguns médicos quiseram vender, eu comprei. A cota das ações de acordo com a cotização do mês. Eu comprei de quem quisesse vender. Na época da venda da empresa, eu propus os médicos, eu acho melhor você vender essas ações que eu vou vender pelo preço que eu comprei. As ações é R$30 a ação, eu vou te pagar R$30 a ações, é o preço que eu estou vendendo. Os caras, alguns venderam, outros venderam metade para ficar com um pedaço lá para ter direito de trabalhar, outros não venderam achando que o Pátria, a Athena ia pagar mais, né? Conclusão do negócio, depois de 2 anos, me procuraram, falando, não posso, quem tem que vender é o Pátria, né? O Pátria vendeu com 30% de deságio, entendeu? Então, são ações que são as escolhas que as pessoas fazem. Se eu forçasse a barra de vender, eles achavam... Você chega num determinado momento como empresário, eles acham que você está fazendo alguma coisa para se beneficiar. Eu reuni com eles 5 vezes. Quem quer vender, vende, eu vou pagar o que a Athena, o Pátria, no caso, está me pagando. Ou eu compro de você nesse valor, pago e recebo do Pátria. Pago hoje para você. E era muito fácil. Eles falaram, bicho, o negócio não está certo, né? Aí... Uns falaram com o administrador antigo lá, rapaz, o Val estava certo, né? A gente não escutou ele, né? Então, mas são escolhas. Eu também não posso ficar forçando demais, porque dá a impressão de que eu estou ganhando em cima do colega, né? Mas o médico, ele acha que é Deus. O advogado tem certeza. E o juiz é o próprio. Então, não tem jeito, bicho. O cara acha que entende de tudo... E você não pode dar pitaco no serviço dele. O médico, hoje já mudou um pouco mais. Agora, poxa, você entra no... Doutor, essa cirurgia aqui é complicada. Tudo. Pô, quem sabe sou eu, você não é médico. Então, hoje já diminuiu um pouquinho, porque o cara já chega todo gugado, né? Já com o Google na mão. Então, e você quer questionar uma medicação do médico, os médicos antigos, na minha época, era um absurdo. Questionando minha medicação, então, o que você vai? Vai ser médico, então. Tipo assim, né? Walter, e isso torna a sua história enquanto empreendedor ainda mais emblemática, porque um médico empreendedor que criou um grupo, né, um hospital, um plano de saúde com 160 mil vidas, né, batendo 160 mil vidas. Então, realmente a história de empreender, né, pela necessidade, mas colocando boas práticas de gestão, de valores e tal. Até a gente estava comentando antes, né, você falou que uma empresa tem 3 possíveis caminhos, né? Se puder comentar isso, depois eu faço uma outra pergunta para complementar. Porque ou a empresa quebra, ou o dono morre, os filhos vendem a empresa, ela desaparece, ou você vende a empresa, né? E esse processo de venda da empresa, Bruno, só estender um pouquinho, é muito interessante, porque... Na minha cabeça, vender a empresa, tá doido, bicho, vender a empresa. Quando você cria uma empresa, bicho, parece que é um filho seu. Hoje eu estava almoçando lá Salsa, né? Que eu ficava 2, 3 dias da semana, almoçava ali, que era pertinho da clínica. Eu estava sozinho e pouca gente na sala. Falei, rapaz, quanto tempo que eu fiquei aqui, né? Almoçando, gosto do salmão de lá, né? E tudo, aí você vai, puxa, caraca, eu fiquei meio estressado só de pensar do estresse que eu passava, né? A gente não tinha essa ideia. Eu brinco que hoje, como eu parei de fazer medicina já há pouco tempo, eu brinco que quando
tem sangue, eu desmaio. Tá falando. E quando eu parei de atender, nem minha mãe eu atendia, porque ou você cria um tipo de história, porque o colega médico, ele quer ser médico e ainda ser gestor, ser empresário, dar opinião e ver 5 minutos um resultado de uma empresa. Você tem que viver a empresa o dia a dia, bicho. Tanto é que eu entrava pela nossa empresa lá, pelo pronto-socorro, para saber como é que estava, como é que está o atendimento. Antes, quando eu parei de trabalhar. Aí depois minha filha proibiu, porque eu via paciente, doutor, não, por que tá vomitando? Não vai internar, não. Então, não tem carência. Eu mandava subir. Aí a minha filha, pai, você não pode ficar aqui, não, pai, não pode. Você atrapalha, a gente vai ganhar dinheiro com... Mas, coitado, tá quase morrendo. Você acha que não tem 6 meses? Você acha que ela tá vomitando por querer uma criança de 4, 6 meses? Isso acontece, você tem que internar. Aí a gente também... mas precisa de ser um pouco rígido, né? A minha esposa liberava exame... ambulância, começava a liberar a ambulância. Não, pode levar. Falou, não, leva, não cobra, não. Aí, bicho, o Bernardo, que ele cuidava... mãe... Você está me dando prejuízo. Eu falei, Bernardo, vou fazer o seguinte, Romero, você tem 5 corridas para você dar pro pessoal aqui no mês. Acima de 5 você vai pagar. Rapaz, nunca passou de 5 reais. Mas então, uma coisa que me chama a atenção, que eu comentei sobre essas 3 possibilidades de uma empresa, é que a gente sabe que no Brasil não é fácil empreender por diversos motivos, né? O primeiro, um deles que você comentou, é, por exemplo, a falta de acesso a recursos, né? A empresa que tem, principalmente o hospital, né, que demanda muito capital, de capital intensivo, né? Você precisa adquirir equipamento, você tem a estrutura para montar, você tem os leitos. Então, demanda um capital intensivo e nem sempre o retorno sobre esse investimento ele é no curtíssimo prazo. Né? Então, é muito difícil você ter casos de médicos que conseguem, primeiro, ter acesso... até tem acesso a esses recursos via financiamento, às vezes um financiamento de curto prazo, enfim, até 5 anos mais ou menos. Mas desse cara ter a disciplina de se forjar enquanto gestor também. Né? É uma dualidade de não conseguir fazer isso. E aí o que me chama atenção numa empresa de você conseguir fazer essa jornada e não quebrar, não fazer ainda uma transição e fazer de fato uma venda, é de conseguir estruturar a empresa de tal forma que ela saísse de um aspecto que começou muito familiar, num contexto muito de atender uma demanda de você enquanto médico ortopedista, de depois atender uma demanda da população numa cidade, que é uma cidade de médio porte do Espírito Santo, mas que tinha várias outras cidades no entorno, que você conseguiu suprir essa demanda das pessoas não precisarem virem para a Grande Vitória, para a capital, para serem atendidos com determinados exames ou determinadas especialidades, seguir por uma jornada de capacitação e ampliação da visão da empresa e das pessoas que estavam dentro da empresa para suportar os novos desafios que viriam para fazer essa venda da empresa para o Pátria, né? Enfim, para um fundo de investimento que tem naturalmente uma cultura que não necessariamente se comunica com a cultura que vocês tiveram e carregaram durante um bom tempo. E aí minha pergunta vai no sentido de, óbvio que quando a gente faz uma venda, depois que eu faço a venda ali, às vezes você tem um período de transição, mas poxa, já que eu vendi, aquele ativo já não é necessariamente mais de quem era o detentor dele anteriormente, então aquela cultura não necessariamente ela vai perdurar. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para conseguir passar essa cultura, que naturalmente foi a cultura que fez o sucesso da empresa, para que aquilo não se perdesse após essa transação e que, se você pudesse contextualizar como que foi esse processo até mesmo de você enquanto um pai do negócio ali, aquela coisa muito de, poxa, criei isso aqui, estou carregando isso até o momento, esse processo mesmo de desapego, mas de uma transição natural que faz parte dentro de um sucesso do negócio, né, de conseguir fazer uma boa venda e de fazer esse exit de uma forma bem sucedida, conseguindo fazer extrair o valor que conseguiu gerar ao longo de todos esses anos, todas essas décadas, para a sua família, enfim, para os acionistas também. Bruno, você falou uma coisa que eu estava falando em me convencer a vender.
Então, fui fazer, além dos cursos de pós-graduação, fiz muito na Dom Cabral, curso de sucessão, curso de conselheiro, e começando a entender, até a própria empresa que começou a fazer o valuation da nossa empresa, começou a mostrar para a gente as dificuldades que a gente pode acontecer, isso está desde 2011, a gente foi vender a empresa em 2021. Então, ele ficou 10 anos comigo, nunca forçou a barra de fazer vendas. Volta, se a precificação não está legal, o mercado não está bom hoje, a gente vai te falando. Então, vai convencer a sua esposa agora. Nossa Senhora, só Jesus. Só Jesus. Então, tá eu e o Bernard, que tem uma cabeça boa, que é uma cabeça mais de advogado, ele é mais racional e tudo, para convencer a Rovena. E depois para convencer a minha filha. Minha filha era apaixonada com o hospital. Ainda é apaixonada com o hospital, mas saiu de lá. Mas ela já está fazendo uma gestão de outras coisas, está com a cafeteria, ficou com o restaurante do hospital, está abrindo um negócio para o marido dela que é médico da dor, que é neurocirurgião. Então ela começou a se encontrar agora depois de quase 8 meses, mas meia deprimida, meia chorosa. Só que, poxa, ela estava trabalhando, antes trabalhava muito, porque ela chegava 7 horas no hospital, em casa, 7 horas da manhã, 7 horas da noite no hospital. Com Pátria, com a Atena lá, a responsabilidade dela acabou aumentando, não saía, até ia sábado, domingo para o hospital. E ela estava, tem 3 meninos, né, velho? Aí começou a alterar isso. E eu não podia forçar a barra para ela sair, porque se eu forçasse também, de repente ela ia sair num momento que não foi a solução dela, foi minha, né? Mas para convencer esse povo, foi mais de 5, 6 anos. E as coisas estavam rodando, os processos estavam rodando. Aí depois elas entenderam, falaram assim, olha o aperto que a gente passou aqui, olha o resultado que a gente tem aqui. Se a gente olhar o passado, você fala, bicho, como é que eu consegui chegar aqui? Como é que eu atravessei esse mar revolto aqui? Eu acho que se tivesse filmado, eu tinha parado no meio do caminho, tá? Então, a gente acaba fazendo, e chega num momento e que fala, bicho, agora bicho, eu não estou afim de voltar nisso. E aí tem aquela história de ser cobrado depois pelos meus filhos de eu não poder ter feito uma venda dessa e deixá-los de uma maneira economicamente falando bem tranquilo. Então, é complicado. E quando você fala em vender e como você vai sair da empresa também, e te falo o seguinte, o hospital hoje já tem 2 anos de venda, o hospital ainda mantém a cultura da empresa porque ele é caixa fechada, sabe? Então, as pessoas já trabalham desse jeito, mas perdeu um pouco a qualidade. Perdeu, a gente sabe que perdeu. Já no plano de saúde, totalmente diferente. As pessoas que estavam lá em cima do plano de saúde, ou eles mudaram ou saíram. Saíram do setor porque, eu não quero trabalhar assim, nunca trabalhei desse jeito. Então, quem trabalhou só na nossa empresa, como a gente tem muitos colaboradores que aprenderam na nossa empresa, enfermeiras que aprenderam com a Rovena, que ela que treinou desde o primeiro dia, esse pessoal pediu para ir embora. Antes de fechar o trabalho, falou, eu queria que você mandasse embora, ou eu vou embora, porque eu não vou trabalhar com esse pessoal, não vou de jeito nenhum, então vem pedir para ir embora. Semanas antes de fechar, 5 enfermeiras mais antigas. A gente fez, eu já estava prevendo isso, fizemos premiação, demos salário para ela, plano de saúde, 1 ano de salário, demos premiação. E agradecemos muito também, né? Porque essas pessoas, bicho, se eu chego para elas e falo que eu vou montar um hospital ali na Serra, ela vai falar, quando é que eu vou? Entendeu? Elas vivem me perguntando, vocês vão abrir? Eu falei, não, já acabou, gente, não posso, eu sou proibido. E graças a Deus que eu sou proibido, senão daqui a pouco a gente fica com vontade também, né? Ô Valdo, interessante também na história, no movimento do próprio Pátria, de que ele fez a aquisição do Vitória Parte, da SAMP, e depois do São Bernardo, e interrompeu o movimento de aquisição justamente com a aquisição do São Bernardo, decidindo por crescer organicamente dentro do Estado. De certa forma, ali, uma realização, 40 anos de um projeto, e você faz a venda, o exit aí é o que muito empresário vai buscar também no fim do dia, mas também vamos dizer assim, uma oportunidade quando um grupo que estava fazendo um movimento expansionista aqui no Estado acabou decidindo por interromper justamente depois da aquisição do São Bernardo. Como que você avalia essa questão do momento, do preparo que você tinha, de como você construiu o negócio para, de certa forma, ter a oportunidade e efetivar a venda do negócio? Assim? Como que você avalia o cenário, a história como um todo?
Olha, 2011 a gente foi para 1.000, aí frustrou. Aí o mercado ficou ruim de novo, vieram algumas propostas, depois o mercado aqueceu, foi em 2018. Nós tivemos 5 propostas, de 5 investimentos e de 5 compras parciais, de compra de 40% para depois a gente fazer vendas. E a proposta do Pátria ela era até um pouco inferior do que as que me antecederam, mas ele tinha um grau de cultura um pouco melhor, porque tem uma administradora, uma operadora de plano de saúde que ela destrói tudo. No outro dia tira a placa, tira tudo. Isso ia dar uma comoção na cidade e nos funcionários também, né? Uhum. Então a gente acabou preferindo. Você vê, o plano de saúde hoje vai para o 3º ano, eles vão mudar de nome agora, vão transformar no outro produto, o mesmo produto, SAMP São Bernardo, mas vai ser, acho que, Humanas o nome. Mas passou-se esse tempo, e esse tempo foi bom para amadurecer a gente e amadurecer os colegas e os profissionais que trabalharam lá. Mas plano de saúde, eles começaram a ver números, e, porra, um colega nosso lá, especialidade, difícil de acontecer no interior, geriatra, o cara fora da curva, e acabaram começando a criar problema com ele, que ele deixava um dia a mais internado, paciente, essas coisas, né? Aí ele pegou e sai. Ele sai da empresa, outros profissionais fora da curva saem da empresa, montam um consultório do lado da gente mesmo, que até nosso, o imóvel é nosso, a gente alugou para eles, estão cheios de paciente particular e não querem atender mais plano de saúde. Então, perdeu-se a oportunidade de ter uma diferenciação no plano hoje. Então, às vezes, os planos hoje que você pode ter profissionais diferenciados, eles acabam desaparecendo porque a valorização que você dá para ele não é só valorização monetária, não. É valorização de conversar, valorização de bater papo. Não tem quem conversa. Aí você corta 10% da receita do cara e eu quero conversar, não tem que conversar, não tem. Não conversa com ninguém. A gente tinha uma pessoa só para isso, um técnico, a gente chamava de estatístico, sabe? Para falar, colega, isso aqui, você fez isso, você fez aquilo. E mostrar alguma coisa e rever também o que a gente tinha cortado a mais ou não. E se não tivesse legal, a gente vai desligar você porque você não está condizente com nossa política de trabalho. E era muito direto desse jeito. Pô, não é que a gente vai aceitar todo mundo, né? Então, eu acho que, nesse ponto, perdeu-se muito, ficou muito mais resultado econômico-financeiro, né? E o que acontece com a crise dos planos hoje? Isso é fácil de ver. Eles acham que número te dá resultado, mas número sem receita não dá. O número, você tem R$100. Se você gasta R$100 de sinistro, é 100%. Então, vou economizar, vai gastar 90, mas R$100 é pouco ainda. Então, você tem que ter um valuation, tirar 70% daquilo, nós 70% eu consigo pagar a minha sinistralidade. E coisa que as pessoas, de repente, não percebem isso. Você tem a Apvidas, você tem a outra empresa lá, que é a Qualicorp, vendendo barato demais, não tem precificação, não dá resultado. Aí a Apvidas melhorou agora, fizeram um reajuste de 35%, 40%, começou a ter lucro agora depois de 2 anos, batendo, achando que números de vidas cobre resultado, a não ser que mágica faz. Se você tem 100, gasta 105, se você tiver 1.000, você vai gastar 100.000. Só vai aumentar seu prejuízo. Vai aumentar o prejuízo. Porque você faz economia quando você tem um número maior até um determinado ponto. O médico vai atender, se você atender 10 consultas, eu te pago R$90. Se você atender 20 consultas, eu te pago 80. Você pode até negociar isso. Mas chega uma hora que ele não tem capacidade de fazer isso e não pode fazer um preço lá embaixo também, né? Perfeito. Eu acho que faltou nesse pessoal que foi para a Bolsa é o tal de você se achar o rei da cocada preta ou da cocada branca, eu não sei qual cocada é, mas é achar que manda, que você faz tudo, que você faz e acontece, e as coisas não são desse jeito. As coisas, o elo se rompe, por isso que eu falo, você tem que ter um sentimento muito grande da rua. Da rua que eu falo é do consultório, é do pronto-socorro. Você está aqui, tem mais de 5 horas que eu estou aqui, tem 4 bichos. Você não pode deixar isso acontecer dentro de um recinto seu, porque isso está falando o quê? Está falando contra você, né? Poxa, cirurgia cardíaca lá, que de repente o cara não podia pagar e tudo, a gente internava esse paciente lá no São José, ligava lá, a gente foi internar esse paciente, que tem SUS lá. Hoje eles agora você tem que ir lá para o SUS, entendeu? Então, o paciente lá reclamando da rua, minha esposa pode andar na rua, agora melhorou um pouco,
Mas ela não podia andar na rua, poxa, mano, fizeram isso com meu pai, fizeram aquilo, fizeram isso, poxa, você tem que voltar, e a gente não podia. Então, era tipo, na feira, então, ela falou, eu não posso ir na feira mais. Aí, por isso que a gente fez esse afastamento, a gente mudou um pouquinho lá, ficando menos, porque eu saio pouco em casa, né? Mas ela sai muito, a mulher gosta de ir para as lojas, para as amigas e tudo, então acaba encontrando com as pessoas, né? Aí é um sofrimento maior pra gente, é o que você falou. As pessoas, né, não desassociam ainda, né? Não desassossia. Agora, aí hoje ela já está mais tranquila, porque já percebeu que é desse jeito, e também o movimento, essa ruptura acabou também melhorando, porque eles começaram a ver. Eu fui lá 5 vezes lá em São Paulo, falei, Fábio, pelo amor de Deus, rapaz, você está arrebentando a cultura da empresa, onde você... Aí começaram a fazer desconto, eu falei, Fábio, dá desconto, meu. Rapaz, faz 10% abaixo da Unimed, rapaz. Todo mundo, o pessoal da Unimed vem para São Bernardo, mas não vai para a SAMP. Porque o cara fala, não vou, a SAMP eu não quero. Ele tem dúvida porque a diferenciação de preço é muito grande. Então é questão muito mais psicológica também. E a SAMP é tido como um plano popular, um plano para pessoas de menos renda, que não estou dizendo que é ruim, não. É bom. O Olavo, na época, ele trabalhava muito nisso. Ele sabia fazer esse custo. Eu não sabia. Porque também era contra alguns valores que a gente tinha também, né? Walter, queria agradecer demais a sua presença aqui. Acho que nos brinda, né, esse esforço nosso de nesses 36 capítulos aí, falar sobre gestão e encerrar essa segunda temporada com um case de realmente o viés do empreendedor, né, que transforma, que cria um grupo empresarial como São Bernardo, que realiza a venda dele, concretizando ali o sucesso da jornada, e principalmente que tem tanta emoção para falar do negócio como você transmite, né? E queria te pedir para a gente caminhar para o encerramento, para você deixar o nosso público, geralmente entendo que são empreendedores, gestores, diretores de negócio, e que a gente sabe que dia a dia a gente sempre busca se aprimorar em gestão, e nosso objetivo aqui, né, é, de fato, trazer boas histórias, bons cases, histórias que às vezes tiveram altos e baixos e que a gente sabe que é assim quando a gente tem a gestão de um negócio. Que você pudesse deixar uma mensagem de esperança para esse ano de 2024 que vai se iniciar em breve, exatamente para esse público, tendo a sua jornada e como que você vislumbra esse futuro. Não, é legal, poxa, é um prazer muito. E se você conversa comigo sobre qualquer coisa de gestão da área de saúde, você vai só ver emoção. Só ver emoção. Porque é um sentimento muito puro, meu. Tipo, eu fiz o melhor que pude, poderia fazer algumas coisas melhores, mas eu ainda estou fazendo. Estou fazendo aqui. Então, eu queria só esse espaço para... Primeiro, falar uma coisa. Primeira coisa, bicho, você precisa de cuidar do teu físico. Você tem a responsabilidade de chegar com 70, 80 anos sem precisar de ajuda de ninguém. Porque se você está precisando, tirando as doenças convencionais, mas 90% é porque você está acima do peso, é porque você não cuidou do seu joelho, você não cuidou do seu físico, você não consegue nem carregar você mesmo. E você está passando esse problema para um outro, que de repente é um filho, uma filha, ou de repente você vira um cadeirante por falta de inabilidade. Então, cuida do seu físico. Segunda coisa, cuida da sua emoção. Põe a tua mente muito aberta. Você precisa de estar bem com as pessoas. Saia daqueles meios que só falam bobagem, besteira, e que de repente você acha que o mundo não presta. O mundo presta muito, agora depende do meio que você está. Ande com pessoas melhores que você, porque se você andar com pessoas piores, você vai piorar. Você tem que andar com pessoas que têm a mente aberta, que têm a cabeça aberta, locais melhores. Se o seu local não é interessante, não queira mudar o seu local, muda o local que você está. E a terceira coisa, a parte espiritual. Se você não tiver uma crença espiritual, fica muito difícil. Então, por mais que você acredite que isso não exista, mas só o fato de você acreditar, isso já melhora o teu espaço. Poxa, foi provado que se você fizer esse sinal aqui e ajoelhar, o seu pré-frontal, o seu lobo profrontal, ele se inunda de sangue. Ele aumenta, e o lobo profrontal é o lado do sentimento, é o lado de você gostar, onde produz serotonina, ocitocina. Então, se você faz atividade física, você produz hormônios que melhoram o seu bem-estar. Se emocionalmente você está bem, você está sempre legal. E não é todo dia que você vai
levantar sorrindo. Tem hora que você, poxa, não queria levantar o bicho, mas você tem que levantar hoje. That's it. Ou você faz isso, bicho, ou você não vai ser ninguém. Poxa, então eu falo o seguinte, eu sempre acordei muito cedo, dormi muito tarde. E a minha esposa fala, que você está acordando tão cedo hoje, você não tem o que fazer. Eu tenho que ir para minha atividade física, eu tenho que fazer minha reza, eu tenho que estudar um pouco, eu tenho que ver meus negócios. Eu preciso disso porque o sono é o prelúdio da morte. Eu quero ficar acordado para aproveitar essa vida que eu fiz com que ela acontecesse. Se eu não fizer isso, eu não estou usufruindo. Então, eu acho que se você, com esse tripé aqui, bicho, você começa a poder pensar em ser empreendedor. Tá? Físico, emocional. Então, eu acho que esse é o grande recado que eu deixo para as pessoas que estão comigo. Eu tenho hoje 10 alunos que a gente cobre de 50% a 100% na área médica. São pessoas intelectualmente muito fortes e muito fracas financeiramente e não têm condições de pagar o curso, então a gente paga esse curso para eles com a responsabilidade deles terem esse tripé formado. Essa parte cristã, essa parte emocional e a parte física. Eles têm isso e a responsabilidade de ter notas. E de 3 em 3 meses a gente está junto. Amanhã a gente vai fazer a reunião com eles de novo, até com os pais deles. Justamente porque quando eles se formarem, eles vão me devolver esse dinheiro. Não para mim, mas para a instituição que eu criei. Para a gente poder colocar outros na fila. A grande justiça que eu acho no Brasil é você passar num curso de medicina que diferencia você, mas diferencia a família. Hoje um colega nosso com 2 plantões semanais, ele tem uma renda de R$30 mil. Qual a profissão que dá uma renda de R$30 mil? Ah, é trabalhoso fazer medicina. Bicho, eu gostava de jogar bola. Comecei a jogar bola, eu fui campeão do sênior, porque durante o período mais novo eu não conseguia jogar bola porque não tinha tempo. Mas eu nunca reclamei. Mas eu fui tricampeão em Colatina, acima de 30 anos. A gente fizemos um time lá e ganhamos. Então, se você não pode realizar alguma coisa agora, daqui a pouco você realiza. Mas você não esqueça isso, não esqueça essa coisa do sonho, né? E quando a gente forma essas pessoas, tem uma que vai formar agora, uns são parentes mais próximos, outros são filho de segurança, o outro é filho do motorista, do motorista nosso, o outro é filho, e tem mais uns 2 ou 3 para entrar, fecha-se esse quadro e daqui a pouco esse pessoal já está se formando, vai pagando a gente vai entrando também em algumas empresas, como grandes empresas também, para ter essa ajuda, depois que a gente já tiver um histórico, porque eu não vou pedir alguma coisa que eu não dei. Um histórico, já formei 10 alunos aqui, se você quiser me ajudar a formar mais, porque eu acho que isso você melhora, não só isso, mas a família. A obrigação que essas pessoas também, além dessa parte de se cuidar, é a obrigação de não deixar o pai e a mãe ao léu, porque às vezes baixam fora, às vezes o pai não tem uma casa para morar e às vezes não tem um plano de saúde. Então, pelo menos isso vocês têm que dar para eles também. Então, a gente coloca isso e dentro disso aí, eu acho que eu me renovo cada vez que eu reúno com eles. Por quê? São pessoas extremamente preparadas, são pessoas... Tem uma menina lá que fala português, eu fico com vergonha de conversar com ela, de tão refinado que é o português, que a mãe é professora de português. São pessoas muito simples, todos eles fazendo monitoria, são monitores de sala de aula, os melhores alunos da empresa, que é lá da faculdade de Colatina. Então, dentro dessa condição toda, bicho, eu ainda estou conseguindo melhorar a vida de alguém também. Isso não tem preço. Isso, assim, acho que a gente está finalizando de uma forma fantástica. Naturalmente, todos os reconhecimentos enquanto indivíduo, sendo gestor à frente de uma empresa longeva que é uma possibilidade muito grande, já deu muitos frutos e todos esses outros projetos que você está comentando, a gente percebe que naturalmente vai dar muitos frutos. E de igual modo a gente, né, eu e Gabriel, a gente com esse projeto do gestor, o nosso objetivo é também fazer com que outras pessoas a partir desses conteúdos, das boas práticas de gestão, consigam traduzir exatamente para o negócio delas e que isso gere bons frutos e que, consequentemente, a gente gere mais prosperidade para a vida das pessoas, que elas consigam gerar mais empregos, que esses empregos tragam cada vez mais possibilidades para que os negócios prosperem economicamente, que a gente consiga ter um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. E, Gabriel, a gente gostaria de agradecer realmente, né, todo mundo que acompanhou essa segunda temporada com a gente. Foram muitos episódios, a gente já está
com 75 episódios, se o meu editor aqui não... 75 episódios, então demanda muita disciplina, muito esforço, logística de gerenciar. Força de vontade. Muitos convidados de peso. Falando em convidado, agradecer, Walter, mais uma vez, e agradecer ao Fábio Jeremias, que foi quem falou assim, Fábio, leva o Walter, que tem muito ensinamento ali, tem muita história para contar. Ótima então, indicação. Registrar também o agradecimento ao Fábio aí. Fábio é gente boa demais, gostei muito de conhecer. Tá lá na Prete, lá, Isso ajudando aí. o pessoal lá, os amigos da gente lá. Isso aí. E a gente vai encerrando essa segunda temporada. Você que nos acompanha e ainda não nos segue, faço o convite para você seguir tanto nas nossas redes sociais, pelo Instagram, mas também no YouTube, no Spotify, que a gente está sempre aí todas as semanas. Todas as segundas-feiras a gente tem novos conteúdos. E fica o convite também para assistir a terceira temporada, que a gente vai vir em breve com novidades. Espero que vocês gostem de tudo que a gente vai preparar para vocês também. Gabriel, valeu demais. Aprendizado Tamo junto. sempre. E nos vemos em 2024. Nos vemos em 2024. Valeu, Um abraço, pessoal. Um abraço e até a próxima.